Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá pessoal, está começando mais um Sala de Imprensa aqui na nossa TV Câmara, sempre com muita atualidade e informação para você. Hoje eu já quero começar pedindo licença para fazer um programa metalinguístico, porque a gente vai falar da gente mesmo hoje. É que o nosso assunto é TV legislativa, os desafios de fazer uma TV legislativa. E eu convidei para conversar sobre esse tema uma pessoa que vocês já conhecem muito bem. E ele está aqui na minha frente, André Luiz Costa, é o nosso apresentador aqui da TV Câmara. Seja bem-vindo, André. Que bom poder bater esse papo aqui com você hoje. Muito obrigado, Bela. Satisfação para mim, olha que eu peguei a senha 01, mas só caí aqui agora, mas tudo bem, muita alegria. Tudo no tempo certo. Alegria é minha. Sim, tudo no tempo certo. André Luiz é apresentador do Coletiva e do Questão de Ordem, programas aqui da nossa grade, e já tem 27 anos de carreira. Ele já passou pela TV Aratu, TV Salvador, Rádio Transamérica, Rádio Metrópole e Rádio Gospel FM. Há 9 anos está aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara, onde já fez de tudo um pouco. Jornal diário na rádio, programas de variedades, de entrevistas, coberturas das sessões e das agendas dos vereadores. E como a gente vai falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que é a nossa vida aqui, eu queria avisar vocês que estão aí nos assistindo que hoje vai ser muito menos entrevista e muito mais bate-papo. Vamos trocar ideias aqui, André. Vamos conversar um pouco, como a gente conversa lá na redação. Porque a gente aqui, todos os dias, vive o desafio de fazer uma TV legislativa de qualidade para vocês, para a população soteropolitana. Então, bora lá, conversa de redação aqui agora. Pois é, se as conversas da redação saíssem, seríamos famosos. Seria ótimo. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que eu queria saber, André, você tem um currículo grande na TV comercial, né? Na TV Aratu, como eu falei, Rádio Metrópole, TV Salvador, né? Que não existe mais, mas que foi uma TV enorme. A extinta TV Salvador. Como é que foi para você vir parar numa TV legislativa e se deparar com uma estrutura completamente diferente? Porque assim, a TV comercial ela tem muito dinheiro envolvido, ela tem muitos recursos, né, à disposição, e aqui a gente já tem um cenário mais modesto, né? Você sentiu esse baque, assim, a diferença foi muito grande para você? Pois é, desafio, em primeiro lugar eu queria cumprimentar quem está em casa, agradecer, né? E como você falou, André, você vai estar do outro lado. Estar do outro lado não é tão fácil, eu peço até desculpa já antecipada por alguma gafe. Você tira de letra. Mas eu estou muito feliz em estar aqui com você, comunicando para quem está em casa, na nossa TV Câmara Salvador, e falando de um assunto que eu amo falar, que é a TV Legislativa. Você perguntou sobre a questão da estrutura. Já contrariando, já colocando a pimenta no nosso acarajé, né? Eu não vejo diferença na estrutura. Nós temos uma estrutura boa, razoavelmente boa. Quem está em casa não está vendo tudo que está por trás das câmeras. Sim. Eu não vou falar nomes, não é bom falar nomes, mas nós temos aqui cinegrafistas e operadores técnicos de áudio, de vídeo, com tarimba. Nós temos gente aqui de 30 a 40 anos de televisão, de TV aberta, de jornalismo, que trabalham conosco aqui. Nomes e renomes. Sim. A gente não reclama muito disso. A comunicação é que é diferente. Então, assim, o choque da comunicação foi que eu tive que me adaptar. Em que sentido? No sentido de, na TV aberta, a gente sabe, a gente tem um briefing do que vai falar, Sim. A gente sabe o que vai fazer daqui, a gente faz tudo ao mesmo tempo, qualquer pauta que aconteça, e sempre com a linguagem política totalmente adaptada. Sim, sim. Então isso para você foi o que dificultou mais. Exatamente. Sim. É isso, quando eu falo assim que a gente tem uma estrutura um pouco abaixo em relação às outras, é em termos físicos mesmo, não é em termos de pessoal, porque pessoal a gente tem pessoal de qualidade, mas assim, a gente tem limitações de espaço, a gente tem limitações técnicas, de recursos, então muitas vezes a gente trabalha com o que tem e a gente faz muita coisa boa aqui na TV Câmara. Se você não assiste, não conhece ainda a nossa programação, eu convido você a assistir, inclusive acessar nosso canal no YouTube. Coloca aí a câmera do seu celular no QR Code que você vai ser direcionado para o nosso canal lá no YouTube e você vai poder ver toda a nossa grade de programação. A gente faz programas de muita qualidade aqui, de muito conteúdo. Mas a gente não tem, por exemplo, verba para deslocamentos, verba para viagens, para acompanhar eventos, enfim, como outras TVs têm. E estruturas mesmo, vários estúdios a gente não tem, enfim. A diferença é essa. Agora eu queria saber de você, qual é o papel que você acha que a TV legislativa tem na sociedade? Qual é o nosso papel aqui, enquanto jornalistas, e qual é a proposta da TV legislativa para você? Bom, o primeiro papel para mim é ligar o povo com a política. A gente é uma sociedade um pouco desligada.
Sim. Se você perguntar na rua, sair perguntando na rua, você gosta de política, eu acredito que de 10 pessoas, 11 dirão que não gostam de política. Então, para mim, uma das funções da TV legislativa é fazer com que as pessoas gostem de política. Mas, André, não é só que se interessa, não, que se interessem e que gostem, porque a política faz parte da vida das pessoas. Sim. Quem está agora assistindo a gente, está comendo, tomando um café, fazendo um lanche, ou mesmo estudando alguma coisa, tudo isso que você está fazendo, tudo isso que faz parte da sua vida, passou pela política. E se é aqui em Salvador, passou pela Câmara Municipal de Salvador. Então, eu acho que a função da TV legislativa, a primeira função da nossa TV Câmara de Salvador, falar da gente também, é fazer com que a população goste, se interesse e goste de política e compreenda. Por exemplo, nós temos um quadro aqui na Câmara de 43 vereadores, um presidente e mais 42. Muita gente não sabe. Se você perguntar na rua em quem você votou na última eleição para vereador, olha que a eleição está próxima. As pessoas não sabem. Então, para mim, o primeiro desafio é esse. É dar interesse e gosto da população pela política. Sim, sim. Agora, você acha que as pessoas reconhecem que esse é o nosso papel, assim, de promover essa qualificação no debate político, de educar politicamente as pessoas? Porque o que eu escuto é sempre de que a TV Câmara é a TV para promover os vereadores, para promover os políticos, a TV Assembleia é para promover os deputados. Você acha que há uma percepção, a população consegue perceber? Será que é da minha bolha isso? No começo, nem tanto, Bela. Hoje a gente tem uma grade local muito forte, né? Sim, sim. Tanto que aconteceu uma coisa diferente. A TV Assembleia, até por ser uma TV da Assembleia, por ser uma TV estadual, por ter uma abrangência de 417 municípios. Salvador é um município só, a TV Câmara é um município só Salvador, né? A TV Alba vai cobrir 417. Então, por isso, talvez, lógico, eles tenham mais recursos. Não chega a ser todos, não. Sim, mas ele tem mais recursos que a gente, tem que abranger mais coisas que a gente. Sim. Porém, nós saímos na frente. A nossa TV tem uma grade muito, né, antes da TV Assembleia. Muita coisa nossa eles aproveitaram lá. Isso é verdade, não precisa, né? A gente não está aqui para esconder isso, não, de maneira nenhuma. Só que o seguinte a população na rua, por não saber, né, a função dos políticos, por não saber política, às vezes não entendem uma TV legislativa. Sim, sim. A gente tem um dos programas que você, né, falou que eu apresento, que é a Questão de Ordem. Hoje a diretoria da Fundação mudou o formato dele, a gente está indo para os gabinetes dos vereadores e a gente vai para um Fala Povo na rua. A gente não fala nomes, não fala quem é que está no estúdio, quem é que a gente vai entrevistar, a gente fala o que você pediria a um vereador de Salvador. Vamos dar um exemplo. Sim. Antigamente, a gente está aqui no 10º ano já, né? 10º ano, a gente tá, ao mesmo tempo, você também tem isso, né? Quase isso, 10 anos de TV, né? E aí, antigamente, quando a gente ia para a rua, entenda o que eu vou dizer para você, tanto o morador de Salvador quanto o turista, ele achava, né, primeiro que ele não queria dar entrevista para a TV Câmara, era difícil você, né, você conseguir uma entrevista, é verdade mesmo isso, e alguns se achavam no direito de serem engraçadinhos, de tentar, de alguma forma, zombar da gente. Sim. E falavam, para mudar nome, para o vereador só serve para mudar nome de rua, para fazer quebra-mola, era isso que a gente ouvia, né? A pergunta que a gente faz hoje é, o que você pediria, né, a um vereador? E a gente tem tido respostas bem diferentes do que quando a gente começou. Então nós temos cumprido o nosso papel. Essa é a nossa tarefa. Então, assim, a gente, infelizmente, a população, ela, apesar de votar, né, apesar de fazer parte ela não sabe, ela não entende de política. E a gente tem que fazer isso de alguma forma. Sim. E como é que você acha que a TV Legislativa ela pode dar transparência ao mandato dos vereadores, né? Transparência ao poder público, à atividade do Legislativo? Como é que a gente contribui para isso? Está numa TV aberta, né, que, né, nós estamos em 12.3, muita gente está assistindo pelo YouTube agora, ou pelo Facebook, mas a gente também está numa TV aberta, 12.3, colocou a gente numa vantagem muito grande. E depois que o sinal analógico caiu, que ficou só o sinal digital, e nós estamos perto da TV do Plim Plim lá, na famosa, então, nós somos 12.3, somos um pouco depois. Se alguém até escorrega no controle e cai no 12.3, acaba gostando da nossa programação. Isso nos ajudou bastante, nos ajudou muito, né? Estar no canal aberto nos ajudou muito mesmo. E eu acho o seguinte, a gente contribui e ajuda da seguinte forma. Os nossos programas de conteúdo, vocês estão assistindo aqui agora, que é o Sala de Imprensa, mas independente dos programas de conteúdo, nós transmitimos todas as atividades dos vereadores de Salvador. Todas. Sessões ordinárias, sessões especiais, sessões solenes, audiências públicas, agenda do presidente, uma agenda em comunidade, às vezes uma Câmara itinerante, tudo que a Câmara faz, ou seja, tudo que os 43 vereadores de Salvador fazem, a TV Câmara mostra. Sem retoque, sem maquiagem
E pasme aí, sem censura. Podemos te falar por que isso, né? Porque eu foquei nisso, né? Então, dessa forma, a gente contribui e muito. A gente sempre abre as sessões ordinárias de audiência pública, você faz isso também, né? Sim. Dizendo, olha, você não está aqui hoje no plenário Correio de Farias, ou no auditório do Centro de Cultura, ou no Bahia Center, porque você não pôde, ou porque você não quis, mas os espaços são abertos. Porque às vezes a pessoa nem pensa, nem acha que pode chegar numa sessão, né, participar de uma sessão ordinária, participar de uma audiência pública, a gente não pode acontecer, não tem nenhum efeito se não tiver público presente. Não dá para ter uma audiência pública só com o político, né? Perde o efeito. Se a população não participa, perde o efeito. Então, tudo isso são maneiras que a gente tem de formar e ajudar a população de Salvador. Sim. E você acha que a gente consegue cumprir a contento assim, esse papel aqui? Acho que sim. Pelo que era e pelo que tem sido, pelos nossos avanços, acredito que sim. Podia ser, a gente sonha sempre um mundo perfeito, né? Sim. Né? A gente, às vezes, percebe até um certo desinteresse até em quem trabalha, né? Por exemplo, se as assessorias, são 43 vereadores, né? E se as assessorias desses vereadores, das comunidades que eles participam, se eles assistissem mais à TV Câmara, né? Se envolvessem mais com as nossas pautas, talvez o nosso trabalho já tivesse avançado muito mais. Há um certo desinteresse. Sim. Por exemplo, a gente facilitou o trabalho de muita gente. Um assessor parlamentar, por exemplo, um assessor de vereador, ele precisava acompanhar fisicamente o vereador numa sessão ordinária. Hoje ele pode, do carro, de casa, de qualquer lugar, acompanhar a sessão, marcar as coisas direitinho, né? E depois ainda pede os cortes pra gente. Enfim, a gente ajudou a vida desse cara. Era bom eles entenderem que a gente ajudou para haver também engajamento. Ó, vamos nos envolver. O pessoal não entendeu isso ainda. Mas quando entender, eu acho que a gente cresce mais. É isso. Uma das coisas que eu penso aqui é justamente esse engajamento que os vereadores têm pouco com a TV Câmara e com a Rádio Câmara também, né? Poderia ter um pouco mais. Porque quando eles compreenderem qual é a nossa função aqui e que a nossa função aqui só serve para beneficiá-los, não no sentido de apaziguar escândalos, apaziguar conflitos ou de esconder, né, ou de inventar, mas no sentido de mostrar o trabalho deles mesmo, de mostrar para a população e claro que isso vai acabar trazendo consequências, né? Quando eles entenderem qual é a nossa função aqui, eles vão, consequentemente, investir mais na TV, porque eu acho que o grande problema que faz com que a gente não cumpra plenamente o nosso papel é a falta de investimento. Investimento que eu falo é o quê? Publicidade, a divulgação, porque a população de Salvador muitas vezes não sabe que tem essa TV aqui, que ela pode acompanhar as sessões, que ela pode vir presencialmente, porque se ela assistir a TV, ela vai saber que ela pode vir presencialmente. Isso. Ela não sabe que tem programações muito boas aqui, que não são só coberturas políticas, né? Tem programas também de todas as ordens, de todos os assuntos. Então, o que falta mais, muitas vezes, é um investimento nessa divulgação do nosso trabalho, que a gente não tem, né? Nenhum. E a gente pode se orgulhar também de dizer que tem um público cativo de uma maneira orgânica, né? E aí, quando você falou do canal que foi para perto da Globo, foi justamente uma medida que foi tomada a nível federal, né? Justamente para aumentar a audiência das TVs legislativas. Isso, se eu não me engano, aconteceu em 2020. 2020 foi um decreto que alterou esses canais e colocou todo mundo para mais perto dos canais abertos. Justamente para que a população pudesse zapear. Porque antigamente era 61.4. Já pensou alguém digitar 61.4? Não ia chegar nunca. Não, nem zapeando nem você zapeando chega. chegaria. Você acabou a Globo, você sabe que é o último e acabou, você já volta. Então, assim, isso ajudou na audiência, isso ajudou na visibilidade das TVs legislativas, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de investimento para que a gente consiga alcançar, de fato, o nosso público. Né? Não, sem dúvida, investimento para tudo, né, Bela? Tudo só cresce com investimento. Eu concordo com você em relação a isso. Agora, sim, tem uma coisa que também que você já mencionou, mas que é o desinteresse da população mesmo na questão política, né? Você acha que mostrando as sessões, né? Mostrando as audiências públicas, mostrando as atividades dos vereadores, isso vai criar um interesse na população em saber o que está sendo discutido ali? Eu acho que o que conta também é a dinâmica das Sim. nossas transmissões. Por exemplo, só para quem tem casa entender. Se você nunca assistiu uma sessão ordinária, eu vou narrar o que é, para que você entenda. Antes da sessão ordinária começar, regimentalmente, uma sessão ordinária aqui na Câmara pode começar entre as 14 e 15 horas. Sim. Não pode começar 13h59, não pode começar 15h01. Né? Então, se der 15, não tem mais sessão. Antes de 15, antes de 14 não pode, antes de 14 não pode ter. Resultado.
Antes da sessão começar, a gente recebe os vereadores, né? Entramos na transmissão ao vivo, assim que dá quórum, né? Quórum é a quantidade mínima de vereadores para que aconteça uma sessão ordinária. Nesse caso aqui, são 14 vereadores, né? 30% do efetivo da casa. Antes da sessão começar, a gente conversa com os vereadores que se interessarem, porque eles chegam antes, né? E conversam com o nosso produtor, ele faz a relação, e o repórter que está no plenário, ele vai entrevistar em fila, ali não tem. Porque para uma sessão ordinária, na sessão ordinária tem uma ordem de partidos, tempos de partido, enfim. Nas entrevistas não tem tempo, é quem chegar primeiro. E antes eles vão bater um papo com o repórter que estiver transmitindo a sessão e vão falar sobre o que eles quiserem falar. Geralmente a gente quer que eles falem sobre o que eles vão falar na sessão, porque é uma coisa factual, é naquele momento. Mas ainda assim eles falam de tudo, tá? Enfim. A gente transmite, se for só transmitir uma sessão quadrada, com todos os termos, questão de ordem, direito de resposta, talvez a população não entendesse. Sim. O fato, o plus da gente começar antes, entrevistar os vereadores antes e depois. Depois que a sessão acaba, também os vereadores correm para cá e o repórter que está apresentando, ele continua batendo papo com os vereadores, de qualquer partido, qualquer um, e o tempo que eles acharem interessante para falar que está em casa. Dessa forma, Bela, a gente ajuda. Porque a política em si, a política crua, pura, sim, ela não é interessante. É isso. Ela não é interessante. Ela é aí não, que eu queria chegar. Não desperta interesse. Mas quando você explica, traduz, contextualiza, você acaba alcançando o interesse. Mostra para a população o quanto é importante para ela. Talvez ela não saiba disso. Gente, nós estamos pagando quanto de combustível? Quanto é uma passagem de ônibus? Pois é, tudo isso passou pela Câmara de Salvador. E você está aí, não veio para a sessão, não discutiu, não brigou, não reivindicou. Agora isso, você também compreende que é difícil para a população, porque assim, todo mundo está correndo atrás do seu pão, né? As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão estudando, as pessoas não têm esse tempo disponível para estar aqui, para acompanhar isso pessoalmente e também para assistir, porque às vezes o cara que trabalha, por exemplo, no escala 6x1, vamos começar aqui um debate político. Pronto. No escala 6x1, ele só tem o domingo para descansar. Você acha que no domingo ele vai sentar na frente da televisão e ele vai assistir uma TV legislativa? O que a gente pode fazer para convidar esse cara para poder dizer, não, agora é meu descanso, eu vou sentar e vou assistir aqui a TV Câmara? Pois é, aí você não está me dando um desafio, você está me dando uma missão impossível. Eu não sou Tom Cruise, apesar de ser bonito, elegante, não sou Tom Cruise, né? Enfim, a gente não pode pensar, Bela, jamais em competir com uma TV aberta. Sim. E com tudo que ela faz, né? A gente não vai competir nunca, né? Não tem como, não tem condição, né? Não tem mesmo condição. Você fala da situação de alguém que está em casa domingo zapeando e acaba caindo na nossa TV Câmara. O que faz a diferença numa programação como essa, né? Numa situação como essa, de domingo alguém está zapeando, são justamente nossos programas de conteúdo. Sim. Por exemplo, se alguém zapeou agora, se hoje é domingo, não sei, a gente vai retransmitir, se hoje é domingo, e alguém parou agora no nosso programa, a pessoa vai ter interesse. Pô, um debate sobre TV legislativa. Isso sim. A pauta nua e crua da política, talvez não. Mas o conteúdo que nós fazemos, né? Os nossos programas, né? Tem um Sala de Imprensa, Rolezinho, vamos me ajude aí, né? Questão Cidadão de ordem, quem? Coletiva Cidadão Quem? Fala doutor, Azeviche, o Soterarte Agenda. Então, essa pauta de conteúdo é a manteiga do pão. O pão não vai descer seco. Entendeu? Isso, de certa forma, vai atrair. Quem assiste uma vez isso, quem assiste esse programa uma vez, vai entender, vai olhar, poxa, que canal é esse? 12.3, olha, deixa eu botar aqui, deixa eu gravar aqui, eu vou assistir esse canal de novo, vou assistir. Aí a gente você falou, olha, aponta pro QR Code, tem no YouTube também. Aí a gente começa a despertar o interesse. Sim. A política crua, né, não é interessante. Pelo menos por enquanto não, né? Mas depois que a pessoa vê e entende, ela começa a se interessar mais. Agora você fala uma coisa aí que não tem como a gente competir. Eu já sou mais positiva. Eu acho que tem como a gente competir sim, que é justamente no que as TVs comerciais não fazem. O que as TVs comerciais não fazem para o soteropolitano aqui? É mostrar a gente. Entendi. Mostrar os nossos artistas, mostrar o nosso povo, mostrar a nossa cultura de uma forma que não é fetichizada, de uma forma que não é estereotipada para turista ver. Né? É mostrar aqueles eventos culturais que a TV Bahia, a Rede Globo, a Record Nacional não vai se interessar em mostrar, mas são eventos que para a população aqui, porque você mostrar, por exemplo, uma queima de Judas no bairro,
né? Uma tradição de queima de Judas, você mostrar uma festa religiosa que muitas vezes só é conhecida aqui, mas através dos vereadores a gente consegue chegar nesses eventos, a gente consegue, através do nosso programa de conteúdo, como você falou também, né? Trazer pessoas que fazem esses eventos aqui, que são muito populares aqui, e falar sobre eles. Então, essa pauta, eu acho que consegue atrair, a gente consegue atrair pelo regionalismo. Pronto, a gente está caminhando para isso. Por exemplo, Sim. Você falou em festa religiosa. Uhum. Os 10 anos que eu estou aqui, eu cubro fielmente os 10 anos eu cubro Bonfim e o 2 de julho, né? Que é uma não festa, é religiosa, festa mas cívica. o povo mistura. É uma agenda cívica, né? Sim. E a gente mostra. E nós não vamos só com equipe, não. Antigamente a gente ia com 3 equipes. Várias equipes. Hoje a gente vai com 2 equipes de manhã, no caso do 2 de julho, já escala uma equipe para tarde também. Então, assim, a gente mostra claramente. A gente não entrevista só os vereadores, entrevista as pessoas, os populares, as pessoas, os políticos nacionais que vêm. A gente fala o que é, explica o que é o 2 de julho, explica o que é o Bonfim. Uma equipe vai andando daqui até o Bonfim, mostrando, participa dos atos cívicos e políticos aqui na Igreja da Conceição. Outra equipe, no caso, já tem uns 3 anos que eu fico lá no Bonfim. Enfim, a gente participa também. Eu falei que não dá para competir, porque, por exemplo, aí eu vou entrar na questão do entretenimento, né? Sim. A gente não tem aqui ligue para cá e ganhe 1 milhão, participe desse programa, mande uma carta para cá e ganhe 2 milhões. Mulher nua, que a gente gosta de mulher nua, a gente não vai fazer Big isso. Brother. Big Brother, que né, a gente não vai fazer, a gente não tem como por isso. Em relação a estar preso, claro, agora como você falou, nesse caso é que entra aí a escassez do recurso. Tendo mais recurso, é isso. A gente vai conseguir, né, chegar mais longe ainda, sem dúvida alguma. E a gente já faz muita coisa. Sim. Outro exemplo, por exemplo, nós transmitimos as sessões especiais e solenes que são de noite, né, que são à noite. Hoje não são mais todas no plenário, porque o nosso plenário está limitado o acesso por causa do último incidente. Nós sofremos um incêndio, então não está mais toda a noite no plenário. Mas nessas sessões acontecem coisas interessantíssimas. Por exemplo, pessoas importantes da nossa são homenageadas. Né? Pastores, padres, mães de santo, desembargadores, juízes, políticos nacionais, artistas. E ali a gente entrevista essas pessoas e mostra a história. O vereador que propôs, porque tudo o que acontece na Câmara é uma lei, é um PL, é um projeto de lei, até os títulos também. Então o vereador que foi o proponente da lei do PL, ele abre a sessão com a gente, com um dos repórteres, falando sobre o que é, explicando, mostrando, inclusive, para quem está em casa entender que a democracia funciona e existe, porque para que alguém seja homenageado, tem que passar pelos 43 vereadores para votarem, tem que passar por todas as comissões da casa para que seja votada, e tudo isso a gente mostra, a gente faz. Né? A gente se emociona aqui também. Grandes pessoas passaram por aqui, né? Sim. E eu não vou lembrar de 1, 2 para depois não cometer injustiça, né? Mas muita gente importante passa por aqui. E a gente mostra tudo isso. É isso. A gente vai dar um rápido intervalo. Já? Vamos beber uma água, passou voando esse primeiro bloco. Mas eu quero voltar mais com experiências pessoais suas aqui nesse trabalho. Então, você que está aí nos acompanhando, não sai daí, já a gente volta. Estamos de volta com mais Sala de Imprensa. Hoje eu recebo aqui no estúdio André Luiz Costa, nosso colega aqui da TV Câmara, apresentador que vocês já conhecem bastante do Coletiva, do Questão de Ordem. E a gente está conversando hoje, batendo um papo, na verdade não é bem uma entrevista, né? Batendo um papo sobre os desafios de fazer uma TV legislativa, que é essa TV aqui que você está assistindo, acompanhando, a TV Câmara Salvador e muitas que tem aí pelo Brasil. André, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o maior desafio para você em trabalhar na TV Legislativa. O que é mais difícil aqui? O maior desafio para mim, em trabalhar na TV Legislativa, eu acho que também, de um modo geral, para todo jornalista, é não poder dar a sua opinião. Para mim é um problema. Um problema superado. Né? Eu não tenho problema, um problema superado. Né? Sim. Mas a gente vê algumas coisas que a gente não pode, a gente tem que ver os dois lados sempre. Sim. A gente não pode, de maneira nenhuma. Acho que é um desafio de forma geral, de jornalismo, né? De forma geral. Mas uma coisa que eu ouvi do presidente do IRDEB, eu não lembro agora o nome, vou até cometer o juízo e não lembrar o nome, né? Ele falou o seguinte, que as TVs, né, legislativas, elas têm um grande privilégio, apesar de parecer que é uma grande desigualdade, é um grande privilégio. O fato da gente não ser escravo
da audiência, do Sim, Ibope, sim, isso é ótimo. né? Essa onda de você não ter que ter tantos pontos, de você... Sim, Não que isso vai amorfinar a gente, né? Vai colocar a gente numa zona de conforto. Que eu já tive assim... As pessoas às vezes tiveram essa impressão. Pessoas que vieram trabalhar aqui com a gente, né? Que achavam assim, ninguém está assistindo. Ao sim, contrário, quando você vai para a rua, e você deve ter tido essa experiência, com certeza absoluta, e você vai para um shopping em Salvador, e alguém fala, olha, eu assisti você no coletivo, você entrevistou professores, tal. Não estou falando por vaidade, não, estou falando por questão assim, de alegria mesmo. sim, A gente passa por isso. A gente sim, passa. É outra coisa que a gente precisa entender. Olha, as pessoas estão nos assistindo. Né? É outra sim. coisa que a gente pôs, né? Eles estão vendo, eles estão assistindo, eles merecem o melhor, a gente vai dar o melhor e vamos apresentar para uma como quem está apresentando para 1000 e vamos continuar. Porque é uma coisa que realmente o público, né? O maior alcance é a satisfação do profissional. Né? Sim, Então isso sim, talvez é a coisa que vem para a gente trabalhar dentro da gente. sim. Agora, uma pergunta aqui para mexer um pouquinho. Você acha que uma TV legislativa, ela necessariamente tem que falar bem dos seus políticos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tem que falar tudo. Bem e mal. Quem vai dizer que é bem ou mal é a população que assiste. A gente não tem que... uma vez eu tive uma experiência com pessoas novas que assumiram o mandato do PSOL. Né? Sim, Do sim. PSOL. E elas... Um mandato novo, né? Eu não vou dizer o nome para não comprometer. Não está aqui na Câmara hoje não, viu? Isso aí Não tá já na Câmara, entregou. não tá na Câmara hoje não. Sim, Mas eles... O vereador do mandato ficava meio assim, né, meio desconfiado, não... Mas foi se chegando para perto da gente, né? Tal, etc. E depois eles falaram assim para mim, gente, eu achava que vocês eram uma TV de direita, que vocês estavam aqui e tal. Mas, poxa, a gente pode falar tudo, né? Às vezes até o próprio político acha que não pode falar tudo. sim, Né? sim. Que é para falar bem e tal. Eu disse, não, a gente pode falar tudo. Aí teve uma hora que alguém falou assim, e vocês são todos concursados? Eu falei, não, só temos uma concursada, que é a Isabela Garrido. Poxa, e vocês têm coragem de fazer assim? Não é para falar bem. Agora, claro que a gente não está aqui para ser sensacionalista, para ser juiz. Eu não sou juiz dos políticos. E não vou nunca tomar esse lugar. Né? Se alguém faz isso lá fora, faz para ganhar dinheiro, faz porque quer fama, não é o meu caso. Sim. Mas eu, por exemplo, tenho a alegria de dizer que já faço isso há 10 anos e não estou aqui para falar bem, não. Estou aqui para falar a verdade, falar. Né? Agora, às vezes, o político fala mal. Lembra o antigo Questão de Ordem? Mandar um abraço para a nossa colega Cíntia Kelly. Cíntia Kelly botava dois políticos. Para debater. E aí eles falavam. Aí um falando mal do outro, o problema é deles. A população é que tem que saber, o que tem que ouvir e entender o que vai entender. A gente não. O jornalista não tem que falar bem, não tem que falar mal. Tem que comunicar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. E é isso que às vezes me pega de vez em quando, porque tem coisas aqui que a gente não consegue mostrar da forma que a gente queria. Porque a gente sabe que tem certos códigos que só quem entende é quem está no mundo legislativo. Numa sessão legislativa, nem sempre a conversa, quem está em casa assistindo consegue entender plenamente, porque eles estão usando alguns códigos que são do mundo político, do jargão político. Isso. E aí, às vezes, eu fico assim, poxa, traduzo ou não traduzo? Porque o que eles estão falando aí agora não é muito benéfico para a população. Mas, por exemplo, sabe? O fato da participação efetiva democrática nos programas. Vamos voltar para a transmissão da sessão ordinária, já que a política ela acontece exatamente ali. Né? Sim. A gente tem a galeria, onde estão as pessoas. E geralmente tem manifestação nas galerias. As pessoas estão gritando, estão falando. Eu, pelo menos, quando estou lá, digo, gente, pessoal do Twitter, por favor, mostra um pouco das galerias, o pessoal mostra, tem lá as faixas. Sim. O que tiver escrito na faixa, se é fulano, vai mostrar. Ninguém nunca me proibiu aqui de fazer isso. Estou sendo sincero, de coração. Sim. Nunca fui proibido. Aí a gente vai votar um projeto tal. O vereador da oposição que está contra, ele vai pegar o microfone e vai falar. Não, porque vai dizer tudo sobre aquele projeto. Quem está em casa vai ouvir. Sim. Aí o outro que é a favor vai dizer por que ele é a favor. Às vezes nem vem. Porque às vezes é um projeto tão impopular, que ele nem vem, mas do que é contrário, foi lá e falou. E a população está ouvindo. Eu não tenho o que falar, mas eu posso mostrar. Sim. Né? Eu não tenho. Assim, a gente mostra sim. Claro que mostra. Claro. Agora, assim, como é que a gente pode. Como é que você enxerga essa questão da ingerência política nos conteúdos da TV? Né? Porque não estou falando da TV Câmara, estou falando das TVs legislativas de um modo geral. Né? Existe sim. Se a gente disser que não existe, a gente está mentindo. Existe uma ingerência política nos conteúdos dessas TVs.
né? Como é que a gente pode trabalhar enquanto jornalista mesmo, enquanto profissional, para amenizar esse tipo de interferência, para que a gente consiga dar o máximo de transparência possível ao que se passa aqui dentro? Mas aí, Bela, seria a gente querer interferir na democracia. É fazer Como assim? Por exemplo, eu acabei de dar exemplo de um projeto em que algumas pessoas vão ver todos os defeitos do projeto, vão falar mal. Sim. Por exemplo, como é que você defende o aumento de passagem de tarifa de ônibus? Você defende? Não. Mas o prefeito tem maioria aqui na Câmara, não tem? Tem. Assim como o governador tem maioria na ALBA. Sim. Olha aí. Olha os dois lados. Né? Então, Sim. por exemplo, o ferryboat. Vamos olhar o ferryboat e vamos olhar o transporte público de Salvador. Estou falando dos dois polos para não achar que eu estou fazendo política para nenhum dos dois lados. Todos os dois são ruins. Mas como é que o governador consegue aprovar a pauta e continuar com esse ferryboat assim? E como é que Salvador consegue ainda? Porque o governador tem maioria na ALBA e o prefeito tem maioria na Câmara. Entendeu? Olha só. Porém, tudo que é inerente àquilo ali vai ser passado pelos políticos que estão contra. O que está a favor se defende da seguinte maneira. Às vezes não falando, só votando. Mas o cidadão viu. Sim. É o cidadão que tem que fazer. Não somos nós que temos que fazer nada. Não tô falando da gente... A democracia também é para os políticos. A gente não pode também... Né? Mas eu não tô falando disso, eu tô falando da ingerência política dos políticos da Casa Legislativa no conteúdo que a gente produz aqui. Porque, por exemplo, existem coisas que se a gente propor aqui, a gente sabe que não vai para frente. Porque tem não vai agradar tais e tais políticos e tal. Eu já tive programas tirados do ar. Então, assim, por questões políticas. Então, como a gente pode trabalhar para que isso aconteça com menores impactos? Porque a gente não pode tirar isso. Pronto. Né? Eu vou aproveitar minha base bíblica protestante. Batista é o seguinte, a Bíblia orienta a gente a observar o caminho das formiguinhas. Né? As formiguinhas trabalham independente do clima, independente da situação, independente da diversidade. Então, assim, se você viu essa dificuldade, se eu enxergar essa dificuldade, faça. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então vamos deixar de ser, nós não vamos ser seduzidos pela preguiça, e vamos ser como as formigas. Vamos andar, vamos caminhar, vamos pegar mais uma folhinha, mais um pedacinho de palhinha, e vamos construir, vamos levar lá, né, até o dia que a gente consiga. Não dá para ser de vez, não pode, nada é abruptamente, nada é abrupto, né? Mas a gente consegue muita coisa, a gente tem conseguido muita coisa. Sim, eu acho. Principalmente com a programação de conteúdo que a gente tem aqui. Porque, assim, por mais que a gente não esteja mostrando o trabalho dos vereadores num programa como esse aqui, a gente está fazendo política. A gente está educando politicamente. Em todos os programas da nossa grade tem essa função de fazer uma educação política, de formar cidadãos, como a gente se propõe, né? Teve um convidado meu aqui, que veio para a sala de imprensa, o professor Fernando Conceição, que é um professor da Faculdade de Comunicação, que ele disse o seguinte, TVs legislativas, assessorias de políticos, não fazem jornalismo. E aí, o que você acha disso? O que a gente faz aqui? Eu acho o seguinte, eu queria saber por que é que todos eles, ou boa parte deles, ficam trazendo currículo para cá, querendo trabalhar aqui. Já que a gente não faz jornalismo, eles querem vir para cá para não fazer também jornalismo? Eu acho isso leviano demais. Não, assim, ele quis dizer que a gente faz, tipo uma assessoria de imprensa, o que a gente faz. Não é de jeito nenhum. A Câmara tem a Ascom. Sim, tem a Tem a assessoria de imprensa, entendeu? Que faz o trabalho dela muito, muito, muito bem, obrigado. Nós temos o portal da Câmara. Lembra isso, né? cms.ba.gov.br. Mandar um abraço pro pessoal da Ascom. Você vai acompanhar tudo o que acontece na Câmara através da Ascom. Eles fazem a assessoria de imprensa. Os vereadores também têm assessores de imprensa que trabalham para eles. Eles fazem, nós não. Nós fazemos jornalismo, sim. Jornalismo legislativo. Sim. E é isso. Até quando se fala isso, né? A gente tem nossos limites, obviamente. Né? A gente tem nossos limites aqui. Mas a gente aplica técnicas, a gente tem formatos, a gente tem tudo do jornalismo aqui. Né? Entenda uma coisa, eu sei exatamente onde você quer chegar, né? A gente talvez não vá chegar lá porque eu tenho amor à minha vida e eu tenho 2 filhos para criar. Mas o seguinte por exemplo, toda a comunicação de um modo geral é comprometida, né? Sim, as emissoras têm donos. Sim, entendeu? Não existe neutralidade, imparcialidade, não existe, tem. E aí, por exemplo, algumas igrejas são donas de alguns canais. Eles falam mal dessa igreja lá, dos canais que eles são donas. Não. Entendeu? Alguns políticos também são donos de alguns canais. Fala-se mal desses políticos nos canais. Né? A gente está limitando a TV e rádio. Os políticos são donos de rádio no Brasil inteiro. Alguém fala mal daquele político na rádio que ele é dono. Então, assim, se a gente for ampliar o discurso, a gente vai sempre se barrar em alguma coisa.
Sim, sim. Mas é isso, a TV legislativa, as TVs legislativas em geral, elas recebem essa pecha, assim, de que nós somos chapa branca. A gente está aqui para defender político e para mostrar sempre o lado positivo. É porque as pessoas não assistem. Não Aqui é assistem. uma coisa, por exemplo, tem pessoa que fala que não gosta de lasanha de berinjela. Eu não gosto de lasanha de berinjela. Você já comeu lasanha de berinjela? Não. Você nunca comeu. Mas você já falou que não gosta? Não, já não seria falou. muito atraente. Pois né? é. Mas você nunca comeu. Você precisa provar, não é isso? Então tem muita gente que fala mal de uma TV legislativa sem nunca ter assistido, cara. Como é que você vai assistir, por exemplo, um debate, uma discussão acalorada no plenário, aquela coisa, a democracia pulsando ali, direita fala, esquerda fala, centro fala, grita, a galeria pulsa, o cara mostra... Você vai dizer que não gosta daquilo, como é que você vai assistir um programa? Gente, você tem que comer, então coma a lasanha de berinjela, para depois você dizer se você gosta ou não. Se você, por acaso, depois que você assistiu um programa nosso, você dizer que não gosta, eu vou aceitar a sua opinião. Mande a opinião pra gente, para que a gente possa melhorar alguma coisa. Mas eu tenho certeza que a maioria dos comentários é de gente que nunca assistiu, cara, que não assiste. Né? E tinha um vereador aqui nessa casa que ele sempre falava, a TV Câmara tem uma função importantíssima, que é de ajudar o cidadão no voto. Porque quando você assiste a TV Câmara, você vê o que os seus vereadores estão fazendo. E aí você vai decidir, vale a pena continuar votando nele, não vale a pena, ele está fazendo um bom trabalho, ele não está fazendo um bom trabalho, porque a gente ajuda nisso, essa é a nossa função também. Porque a gente mostra tudo, né? A gente mostra o que está sendo feito, né? Então, tem uma questão aqui, em abril de 2019, deixa eu trazer até para cá, o colunista da UOL, que na época era colunista, hoje não é mais, Ricardo Feltrin, ele escreveu uma coluna com o título assim, mesmo somadas, TV Justiça, Câmara e Senado dão traço no Ibope. E aí, no texto, ele comentou que essas três TVs, que ele está falando do âmbito federal, né? TV Justiça, Câmara Federal e Senado. Essas três TVs somadas registraram, em março daquele ano de 2019, entre aspas, um miserável 0,03 ponto de Ibope e 0,07 de share, que é a participação de cada emissora no universo da TV, né? De TV ligada. Ele ainda argumentou que são bilhões de reais gastos anualmente, enquanto o país amarga uma grave crise econômica e de desemprego. E criticou também as TVs legislativas espalhadas por todo o Brasil, como a nossa, que seguem no mesmo caminho, né? E aí ele chegou a sugerir que houvesse uma fusão entre essas três TVs federais, TV Senado, TV Justiça e TV Câmara, porque ele disse que gasta muito. São três TVs separadas, gastam muito, não dão nada de Ibope, tem que fundir, ser uma TV só para economizar dinheiro. E aí, eu achei essa coluna, achei interessante para a gente trazer para o nosso... Porque quando ele faz uma crítica dessa, ele está dizendo que aqui também é um gasto muito grande e que não dá Ibope. Pronto. Você concorda com essa crítica? Você acha que a gente tem que ter essa preocupação de que, gastamos muito dinheiro e não conseguimos Ibope? A nossa preocupação principal tem que ser essa? Não. Não se preocupar com o Ibope é uma das coisas que colocam a gente à frente. Né? A gente, lógico que se qualquer pessoa tentar comparar uma TV legislativa com uma TV aberta que tem muito, porque tem TV aberta também que não tem audiência, viu? Tem TV aberta que vive de contas públicas. Dinheiro do governo estadual, municipal, federal. Sim. Várias TVs abertas se sustentam com verbas públicas. Você vê de rádios aí. Então isso não é problema da TV legislativa de modo algum. Sim. Mas sempre que alguém quiser comparar uma TV aberta de grande audiência com uma TV legislativa, a gente nunca vai ganhar, porque a gente não está competindo, a gente não entrou... Gente, abra o olho. Nós não entramos nessa competição. A gente não entrou nessa briga, não. Essa briga não é nossa, de modo algum. O problema é o seguinte, é que, de maneira legal, nós ajudamos a democracia e nós ajudamos a população. Deixa eu dizer por quê. Se não fosse a nossa TV Câmara Salvador, como é que a população ia fazer parte do dia a dia da Câmara de Salvador? Como é que as pessoas iam assistir uma audiência pública? É muito uma sessão, não, só as poucas que viessem para o plenário, que viessem presencialmente. Era o que acontecia há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Entendeu? Gente, é uma coisa tão revolucionária. E outra coisa, em falar de dinheiro, né? Quando o dinheiro é bem investido, ele não é gasto, ele é investimento. A Fundação Cosme de Farias, pelo menos aqui da nossa TV Câmara Salvador, é o órgão que administra os recursos da TV Câmara e da Rádio Câmara. Todos os anos a Fundação devolve dinheiro para a cidade. Não gasta todo o orçamento que recebe. Então nós trabalhamos em cima de um orçamento.
E é fielmente respeitado. Ninguém lasca dinheiro público aqui, não. Então ele já está sendo leviano e está sendo injusto. Não existe gasto de dinheiro. Não é desperdício nenhum. E é um negócio tão importante que vai chegar um ponto que todas as cidades, ainda que pequenas, terão uma rádio e uma TV Câmara lá na sua cidade, uma TV legislativa, uma TV municipal, para que a população se engaje entre... Gente, tudo o que acontece na política não é dos políticos, é da população, é das pessoas. E as pessoas só participam se você facilitar o caminho delas. As TVs legislativas e a rádio legislativa são facilitadores, são encurtadores de caminho, são elos. Como alguém pode criticar? A gente está aqui para trazer o dono da coisa para a sua própria coisa. Porque se a população assistir a TV Câmara e passar a assistir a nossa TV Câmara Salvador, ela vai entender que ela é a dona da casa. A Câmara, quem paga o nosso salário é você que está em casa. Quem paga o salário dos vereadores, dos deputados, é você que está em casa. Então, como você vai... Como é que você não vai mostrar para os donos? É. Essa lógica de comparação, né? Essa lógica comercial. É muito injusta. Que ele quis usar, quis dar esse tom assim de é uma TV inútil. Foi isso que ele quis dizer. São TVs inúteis. Ele não assiste, com certeza ele não assiste. E assim, é uma coisa que foge mesmo do nosso propósito. Porque se a gente tivesse compromisso aqui com a audiência, um programa como esse, Sala de Imprensa, jamais seria aceito na grade. Porque esse programa é um programa de nicho. É para pessoas que se interessam por comunicação. Muitas pessoas que assistem Sala de Imprensa, que falam comigo, são profissionais de comunicação, são professores de comunicação. Então, uma TV comercial não daria espaço para um programa como esse. Mas, ao mesmo tempo, é um programa que informa muito. Então, assim, a nossa lógica é diferente. A gente não pode se comparar também nesse sentido. Pois é, o orçamento público da cidade de Salvador, o orçamento que a prefeitura, né, tem para investir em Salvador, é votado na Câmara, construído através de audiências públicas que a TV Câmara mostra. O dia da votação, a Câmara mostra. Quanto foi gasto, a Câmara mostra. Como é que tudo isso ia ser tão publicizado, tão público, se não fosse a nossa TV Câmara Salvador? Como é que esse cara acha que é desnecessário? Ele não assiste a TV Câmara, ele não tá nem aí. Não, ele tá com a lógica liberal, né? De que investiu, tem que dar retorno financeiro. E o retorno que a gente dá não é financeiro, é um retorno social. E só para quem entenda também, lembrar mais uma vez, nós temos orçamento, a Fundação Claudinho Farias administra, não gasta, além de não gastar mais, devolve dinheiro todos os anos. Todos os anos. Assim, essa parte dos gastos, a gente... Né? Vamos... Eu tô indo pelos dados. Pelos Mas dados. A gente sabe que tem gastos indevidos. A gente sabe. Toda casa legislativa tem. Sempre tem uma coisinha que poderia ser melhor investida em outro lugar, que poderia ser realocada. Porque o serviço público é assim. Você falou de TV legislativa. O que eu vejo aqui é os nossos colegas, né? Sim. Se virarem com o que tem. Sim, entendeu? Isso sim. Conserta um cabo, conserta... Ninguém aqui faz uso indevido. Você falou em relação ao que a TV legislativa gasta. Sim. O que eu vejo aqui é todo mundo se virando, todo mundo contribuindo, todo mundo colaborando. Até os profissionais que têm muito tempo de televisão já sabem, faz uma tractana, faz uma coisa. Para quem está em casa, assiste essa imagem aqui, ó, essa imagem bonita, HD. Então, muita gente se vira para trazer o melhor e faz bom uso desse dinheiro. Sim. Agora, infelizmente, a gente já está caminhando para o fim. Esse programa passa voando. Eu queria que você... Vamos terminar positivo, né? Que bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Qual é a melhor realização que você tem, a melhor parte de ser jornalista dentro de uma TV legislativa, com as dificuldades que a gente sabe que tem no nosso dia a dia, com os nossos limites orçamentários, enfim. Mas o que te faz assim olhar e dizer, não, vale a pena esse trabalho? Eu acho assim, meus filhos, né, meu filho ainda não tirou o título, que ele fez agora, mas minha filha, né, fazer 16 anos e querer tirar o título e querer votar, isso foi uma satisfação para minha vida, né? Minha filha mais velha, quando fez 16 anos, né? E ela assistia, acompanhar e entender. Sim. E quando eu posto alguma coisa, por exemplo, eu postei alguma coisa agora sobre o fechamento dos shoppings aos domingos. Está passando pela Câmara aqui, né? Você vai ver o que é, né? A minha filha assistiu isso domingo tá vendo? E falou assim, pai, que história é essa? Domingo é o único dia que eu tenho para ir para ou seja, ela está sendo cidadã. Tá participando, eu disse, mas filha, não é bem assim e tal. Porque é democracia, minha filha não tem que ter a mesma opinião que a minha. Mas ela assistiu, teve opinião e a gente discutiu, né? Sim. Eu vou passar, como eu te falei, passado, você também tem essa, né? Não é um mérito meu só. Mas todos nós temos. De andar na rua e a pessoa dizer que assiste você. Eu faço muito por isso. E dizer
fazer questão de dizer o programa que ela te viu e o conteúdo Sim. que você levou. Então, assim, Sim. você vê pessoas homenageadas aqui, pessoas simples sendo homenageadas. Claro que tem muita gente que eu jamais faria uma homenagem, isso me entristece É muito. isso. Isso, né? isso eu acho que é difícil Mas faz também. parte da democracia. Faz parte. Né? Faz parte da democracia. E eu lembro de coisas interessantes que aconteceram quando eu fazia plenário, quando eu fazia sessão social, fazia muito, né, de noite. E muitas vezes Mãe de Santo na cidade é uma cidade que tem muito candomblé, né, cultura, Sim. né, na religião de matriz africana. E Mãe de Santo vinham muito aqui serem homenageadas. E uma vez, porque antes da gente começar o ao vivo, a gente conversa e conta a história daquela Mãe de Santo, né, daquela pessoa que está Sim. sendo homenageada. E eu li a história e disse, poxa, interessante, uma escola no bairro para 1.000 alunos, 500 famílias assistidas, e me emocionei, chorei. Quando ela chegou, eu fiz questão de dar um abraço nela. A gente se abraçou, aí os copeiros brincando, né? Rapaz, essa câmara dá e deixa, como é que o pastor abraça a Mãe de Santo? Hoje. Isso me alegrou. Nós votamos aqui na Câmara um Estatuto da Igualdade Social Sim. e Liberdade Religiosa. Eu fiz parte, você fez parte disso também. Né? Então, assim, tudo isso para mim, isso é... Lógico que eu quero receber salário e quero aumento, se puder. Mas isso me dá alegria, isso é melhor que salário. Né? Isso é satisfação, é alegria. E saber que a gente está fazendo a coisa certa. Quem fala mal de uma TV legislativa é porque nunca assistiu. Não assistiu. No dia que assistir, se dedicar, e que entender o propósito que nós temos, certamente vai ser nosso aliado, né? Nosso telespectador. É isso. E uma coisa assim também que eu acho muito forte a gente está trabalhando aqui todo dia para a população. E a gente se empenha de levar um conteúdo educativo para um conteúdo de qualidade, educativo. Nosso trabalho é útil. Com certeza. Eu, não menosprezando aqui os colegas que fazem isso, que eu sei que todo mundo precisa viver, mas eu não saberia usar o meu diploma para escrever fofoca, por exemplo. Nem eu. Eu gosto de brincar, eu gosto daquela coisa engraçada, né? Mas assim, eu sei que o meu trabalho está sendo útil. Com certeza. Está sendo útil quando chega para alguém que traz uma informação nova, que traz, né, um conhecimento que ela não tinha. Então isso, para mim, é mais satisfatório do que tá ganhando muito dinheiro fazendo... Quando seus filhos, né, perguntarem, minha mãe, o que é que você faz? Você vai ter a satisfação de dizer para eles, quando eles entenderem, né? Você vai ver o quanto é legal, né? Eles já veem você na televisão, né? Já gostam? Eles perguntam assim, você tá ali... Isso é legal, isso é bom, é bom demais, na nossa família, né? Eu lembro, a gente tem um colega aqui que apresentou direto da redação, Helena Raquel. Sim. E quando ela começou a fazer, eu lembro essa cena, tá na minha mente, né? Os pais dela, acho que tinha uma tia da minha avó, vieram assistindo ela lá e depois abraçaram ela. Isso é que dá alegria pra gente. A gente tá fazendo uma coisa boa, a gente não tá... E você falou uma coisa que a gente não mencionou aqui. Isso aqui é uma escola pra muita gente boa. Tem muita gente que tá na TV aberta que passou por aqui. Muita gente boa. Vamos falar nomes aqui pra gente ver. Alguns nomes assim, ó. Tarsila Alvarindo. Pamela Lucciola. Gabriel. Fael Fernandes. Gabriel, que tá agora na... Gabriel lá de Conquista, de né? Conquista. TV Sudoeste. O da rádio. Costa Filho tá no esporte da TV Costa Bahia. Filho. Isso eu tô falando de momentos recentes, dos funcionários mais recentes. Pois é. Mas ao longo desses 10 anos de TV Câmara, muita gente boa saiu daqui e tá bem posicionado em grandes emissoras. Então isso aqui é uma escola também. Tem muita gente com saudade querendo voltar, mas... Aí é fofoca, vocês que não fazem, então vamos fazer. Não, aqui não é fofoca. Mas tudo bem. André, muito obrigada pela sua presença. Gostei muito desse bate-papo aqui. Eu agradeço. E eu acho que é legal a gente falar um pouco desses bastidores, falar um pouco de como é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, para quem está em casa nos acompanhando, né? Tá vendo que não é um mar de rosas, não é um luxo. A gente não chega aqui, né, com 1000 maquiadores, figurinistas e não sei o quê, e vira estrela. Mas é um trabalho que a gente faz com amor, com dedicação. E isso é uma coisa que você falou, eu concordo muito. Quem tá aqui com a gente, trabalhando no dia a dia, tá de boa vontade, tá fazendo o melhor que pode para levar o melhor para você aí, para sua casa. Principalmente aqueles que estão nos bastidores, cinegrafistas que estão aqui, Dão Flávio, Ricardo Artner, que também sempre faz, Jansen sempre faz sala de imprensa com a gente, Raoni, Alan, né, os assistentes, são pessoas que estão ali trabalhando muitas vezes debaixo de chuva, debaixo de sol, trazendo coisa de casa para poder contribuir aqui, né, com os materiais que a gente tem. Não, a sua própria experiência. Usando a experiência, gente muito experiente que passou anos em TV comercial e traz toda essa bagagem para cá e ajuda a gente também, então isso é muito importante. E quando você estiver assistindo a TV Câmara, lembre disso.
Pois é. Nós todos aqui estamos trabalhando para você. Fazemos com amor. Com amor. Aqui ninguém está pensando em patrocinador, pensando em, vamos fazer uma baixaria aqui para dar audiência. Não. Não. A Jamais. gente prima pela qualidade. Não é isso? Obrigada, André. Bora Eu que pra agradeço. frente. Vamos fazer. E você aí de casa, a gente chegou ao fim desse programa hoje. Se você pegou do meio, perdeu o comecinho, quiser assistir de novo, é só acessar o nosso canal no YouTube. Vou lembrar de novo, nosso QR Code está aí na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e rever esse programa e rever também outras edições do Sala de Imprensa e conhecer, se você não conhece, ou assistir de novo os demais programas da nossa grade. Sala de Imprensa sempre quinta-feira, às 13 horas na TV Câmara, canal 12.3, e às 17 horas na Rádio Câmara, 105,3 FM. Até a próxima quinta, muito obrigada pela sua audiência, até mais.